Nós vamos iniciar a disciplina abordando as principais características e princípios associados ao design de software. Eu acho que é importante nós conceituarmos algumas características, alguns itens, diferenciar outros, antes da gente dar continuidade na disciplina. O Joel Spolk, ele faz uma citação interessante, que é: pessoas de todo o mundo estão constantemente criando aplicações web, usando .NET, Java e PHP. Nenhuma delas está falhando por causa da tecnologia. Ele menciona que não é a tecnologia a causa da falha de muitos softwares que estão acontecendo ultimamente. Então é importante a gente refletir que características estão auxiliando na falha desses softwares que a gente está desenvolvendo, ou dessas aplicações web que nós estamos desenvolvendo. Se não é a tecnologia, será que é o ser humano? Será que é a falta de planejamento? Será que é o intermédio entre o ser humano e a falta de planejamento, a falta de documentação ou a falta de projeto? Então nós vamos conversar nessa disciplina a respeito disso. E nessa videoaula eu gostaria de introduzir algumas dessas características. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações e web, algumas atividades estão envolvidas na produção desse software. A gente tem o designer, que é o projeto e desenho. Se a gente trabalhar nessas características, em HC vocês trabalharam algumas características associadas a esses itens, a interação humano-computador. A gente tem o design do software, a gente tem o design da interface, o design da arquitetura, o design dos algoritmos. Quando a gente fala o termo design, muitas pessoas associam este termo à interface, a simplesmente a tela do computador, eu pensar nas características associadas à tela. Mas o termo design ele vai muito além disso. Ele está associado ao projeto de desenvolvimento de software, a outras características que não seja basicamente só a interface, só a tela a qual eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho, além da atividade de design, eu tenho a prototipação, a programação, a parte de verificação, que seriam os testes. Então a gente tem que pensar nessas características. Nessa disciplina a gente vai focar nessa parte de design. Lembrando que quando a gente fala de engenharia de software, eu tenho diferentes processos, eu tenho diferentes etapas. E eu não consigo desenvolver um processo ou uma etapa desvinculando das outras etapas. Então, por exemplo, quando a gente viu engenharia de software, os modelos de processo de software, sem pensar em nenhum deles, pensando no ciclo de vida genérico, a gente tinha a parte de análise e a partir daí a gente tinha a parte de documentação, a parte de projeto ou de codificação. Então uma parte ou uma etapa estava vinculada à outra. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar daqui a gente abordar design, a gente vai estar falando das outras etapas também ou das outras atividades que estão correlacionadas. Se a gente falar uma definição genérica de design, ela é um processo de aplicar várias técnicas e princípios com o propósito de definir um dispositivo, processo ou sistema em detalhes suficientes para permitir a sua construção física. Então é como se eu aplicasse várias técnicas, vários princípios e a partir daí eu trabalhasse o desenvolvimento de um sistema qualquer. Se a gente fosse pensar um exemplo genérico, eu teria, por exemplo, a construção, a elaboração de uma planta de uma casa utilizando um AutoCAD, por exemplo, quando ele fala que utilizando técnicas e princípios, utilizar normas, leis associadas à engenharia civil. A partir dali eu desenharia uma planta em AutoCAD e depois do desenho dessa planta, validação junto ao engenheiro, ao arquiteto, aí a gente ia construir fisicamente essa casa. Quando a gente volta isso para a área de software, é como se a gente desenhasse a tela, a interface, a gente documentasse as tabelas, fizesse uma modelagem de associação das tabelas, trabalhasse outras características associadas a teste. Então, quando eu falo design, é todo esse processo, desde a partir do momento que eu levanto as informações com o meu cliente, eu vou começar a planejar, eu vou começar a trabalhar características antes de eu entregar isso para o programador, ou antes de eu finalizar esse projeto de desenvolvimento. Se a gente voltar no contexto geral, Zwebuck, que define as áreas de conhecimento da engenharia de software, a gente já trabalhou algumas delas aqui em disciplinas anteriores.
Eu teria, por exemplo, a gerência de configuração de software, de engenharia, o processo de engenharia, ferramentas e métodos, qualidade de software, requisitos. A partir dos requisitos eu tenho design, construção, teste e manutenção. Quando a gente aborda uma dessas áreas de conhecimento da engenharia de software, de acordo com o e-book, ele diz que o design é a transformação de requisitos de software tipicamente estabelecidos em termos relevantes ao domínio do problema, em uma descrição explicando como solucionar os aspectos do problema relacionados com o software. Então, uma vez que eu levanto os requisitos, eu preciso, por exemplo, identificar qual é a perspectiva da visão externa do sistema, quem envia e quem recebe informações. Então, existe um diagrama, o ML, que trabalha isso, que é o diagrama de caso de uso. Eu quero ter uma perspectiva de dados, por exemplo, eu quero entender qual tabela se relaciona com qual tabela, a um nível mais alto, qual classe se relaciona com qual classe, que atributos e métodos eu tenho. Então, aí, nesse caso, eu vou trabalhar com o diagrama de classes, que é também um diagrama UML. Mas existem diferentes outros documentos que são trabalhados e esses documentos especificam como solucionar um determinado problema, ou seja, como transformar aquela necessidade do cliente em algo que seja plausível de utilização, pensando em todas as regras de negócio, em todos os problemas que estão interrelacionados ali, para que eu tenha um produto de qualidade, um produto de software de qualidade. Outra definição de design de software é a parte da engenharia de software que se encarrega de fazer todo o planejamento anterior ao desenvolvimento. Então, como eu falei, eu entendo a necessidade do cliente, a partir de agora eu preciso planejar, eu preciso trabalhar com um projeto, seja da arquitetura, seja a parte de dados, seja testes, eu tenho que trabalhar isso, essas características. Incluindo a definição da arquitetura do software e transformar tudo em um documento ou conjunto de documentos capazes de serem interpretados diretamente pelo programador. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente fala de arquitetura de software, uma das disciplinas anteriores, se eu não me engano, engenharia de software, a gente falou um pouco sobre arquitetura, sobre versionamento, sobre a questão, a importância de utilizar ferramentas que nos possibilitem armazenar as diferentes versões para trabalhar com manutenibilidade, diminuir a quantidade de erros. Lá eu citei até o Redmine. Então, esse Redmine seria uma ferramenta que seria utilizada e ele estaria sendo trabalhado dentro do processo de design, ou seja, eu penso nos inúmeros problemas. Pode acontecer um problema de perder algumas versões, então para isso eu vou utilizar uma ferramenta que possa nos ajudar. Então, quando a gente fala em pensar nos problemas antes que eles aconteçam, a gente também falou entre ações proativas e não reativas. Quando a gente trabalha a parte de design de software, estando englobada a parte do projeto de software, a gente está pensando em ações proativas e não ações reativas, ou seja, eu não quero esperar que os problemas aconteçam, eu quero planejar para evitar problemas, eu quero desenvolver o software pensando na qualidade e assim sucessivamente. Para atingir esse objetivo, o projetista ou a pessoa que está trabalhando com a parte de design de software, ele deve mapear as estruturas e funcionalidades identificadas na análise de requerimentos dentro do contexto e das restrições da arquitetura, de forma a tornar possível a construção do software. Ou seja, a pessoa que levantou requisitos, a partir daí ela vai trabalhar, pode ser a mesma pessoa ou não, eu tenho que identificar quais são as funcionalidades que o meu software vai ter, que restrições de arquitetura eu posso ter, que tipo de software eu estou trabalhando, para a partir daí começar a planejar a construção desse software. É um sistema legado, estou trabalhando com manutenibilidade, é um aplicativo mobile, nesse aplicativo mobile, que restrições eu vou ter em termos de utilização, que requisitos não funcionais eu tenho que priorizar. Então, tudo isso está dentro da parte do design de software, tá? Então, é descrever como o software será realizado. Então, não é simplesmente o que vai ser feito, quais são os requisitos que vão ser implantados, requisitos funcionais. Eu tenho que saber como eu vou implantar esses requisitos funcionais, que restrições eu tenho que pensar, que eu tenho que analisar para desenvolver software com qualidade. Outras definições são: transforma requisitos em uma descrição de solução sobre o ponto de vista do software. Eu tenho um requisito, por exemplo, manter vendas.
Mas se eu tenho esse requisito manter vendas, que características eu tenho que pensar para que esse manter vendas ele funcione corretamente? Eu não tenho que pensar só em termos de funcionalidade, eu tenho que pensar em termos de dados, eu tenho que pensar em termos da interface, eu tenho que pensar outras características que estão associadas ao planejamento. Ou ainda, decomposição e organização em componentes, com descrição de interfaces entre esses componentes. Então, eu vou utilizar diferentes ferramentas, diferentes componentes, eu tenho que realizar essa organização, que ferramentas eu vou utilizar, que componentes eu vou utilizar, qual a importância de se utilizar a linguagem de programação A e não a linguagem de programação B, por que se utilizar esse banco de dados e não aquele banco de dados. Então, isso está tudo na parte englobada dentro da parte associada ao design de software. Outra característica ainda, refina a descrição em nível de detalhe adequado à construção. Alguns softwares eles necessitam de um nível de detalhamento maior, outros softwares necessitam de um nível de detalhamento menor. Quem define isso? O perfil do projeto, às vezes o próprio cliente, se ele for passar por uma determinada certificação na empresa, às vezes tem que ter um nível de detalhamento maior. Ou o perfil que você está trabalhando, vamos supor, você trabalhou um software para web, e um dos requisitos não funcionais mais importantes ali é a usabilidade e a confiabilidade. Então, esses dois requisitos não funcionais, eles têm que ser melhor detalhados que os demais. Então, assim, quando ele fala que refina a descrição, é que nem tudo precisa ser bem detalhado, mas existem características que precisam ser melhor detalhadas que outras, ou softwares que precisam ser melhor detalhados que outros. Quando a gente fala de design de software, existem algumas sub-áreas, que é o que eu falei da arquitetura, que trabalha estrutura e ponto de vista, estilo arquitetural, os padrões de design, as famílias de programas e frameworks que vão ser utilizados, análise e avaliação de qualidade de design. Aí entra a questão das métricas, que possivelmente vocês devem ter visto em IHC. Tem as notações de design que estão associadas a estruturais e comportamentais. Aqui está associado a estratégias e métodos de design. Aqui estão associadas as formas de documentação. Eu faço um documento de regras de negócio, ou então eu vou necessitar trabalhar com diagrama de caso de uso, um diagrama de classe, um diagrama de componente ou de implantação. Então, assim, essas documentações, elas são trabalhadas de acordo com as características do sistema e preconizando a qualidade associada, o design de software que preconiza a qualidade do produto de software. Aqui eu só vou ilustrar alguns diagramas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar dentro de um ML, o primeiro diagrama é o diagrama de caso de uso. Ele especifica as funções do sistema pelo ponto de vista de usuário e sua interação, ou seja, aqui eu tenho os requisitos funcionais, a representação ou os casos de uso. Aqui eu tenho os usuários diretos e indiretos, que aqui a gente chama de ator, e eu tenho associação entre eles. Então, aqui neste diagrama, por exemplo, eu represento uma visão externa do sistema. Eu não quero saber como é feito, eu quero saber o que é feito. Então, é um dos primeiros documentos que são elaborados dentro do design de software, do projeto de software, para poder representar uma visão externa do sistema, o que entra, o que sai, quem envia e quem recebe, sem pensar, por enquanto, como fazer. Vou pensar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho design de software, eu tenho o requisito funcional 1, que é realizar o cálculo do total de vendas e lucro obtido. Quando a gente pensa em design de software, eu teria que, por exemplo, planejar algumas características e pensar como essas características iam acontecer. Então, por exemplo, os dois cálculos serão realizados por uma única função ou por duas funções independentes. Os cálculos serão realizados após o usuário fornecer todos os dados, ou os dados serão fornecidos para cada cálculo que você deseja fazer. Então, quando eu trabalho design de software, eu estou pensando, por exemplo, nessas características. Eu não estou pensando simplesmente em realizar o cálculo do total de vendas, mas se eu pensar em designer, se eu quiser planejar, eu tenho que pensar como fazer isso. Qual é a melhor opção para o meu usuário? Então, quando a gente fala em design, eu tenho que trabalhar a melhor forma possível daquelas ações acontecerem para o usuário, pensando não numa perspectiva externa só, mas numa perspectiva interna, ou seja,
na documentação. Então, eu estou pensando nisso não na hora que eu estou programando, mas antes de programar, eu estou trabalhando com projeto ali, pensando nessas características, trabalhando o real design de software. Outra característica que é a concepção e especificação da parte do programa que possibilita ao usuário interagir com o sistema. Isso se eu pensar no design da interface. Então, se eu pensar nessa característica de design de software, eu estou pensando nessas características. Se eu pensar no design de interface associado, eu vou pensar que eu vou ter menus, janelas, ícones, botões, caixa de texto, qual é o que melhor se aplica. Eu vou ter que concretizar um modelo de interação especificado no design de software, ou seja, todas as vezes que eu trabalho com design de interface, eu vou trabalhar pensar qual é o melhor modelo de interação. Eu tenho usuários que têm necessidades especiais, então eu tenho que pensar nessas características quando eu vou trabalhar o design de interface e design de interação. Pode ser construído mediante prototipação. Então, ao trabalhar o design de interface, que está dentro do design de software, eu posso ou não utilizar prototipação, que o ideal é que se utilize prototipação evolucionária. Eu tenho o design de arquitetura. Nesse design de arquitetura, a gente vai trabalhar a especificação da configuração dos componentes, ou seja, módulo, classe, objeto, função, variável, e seus relacionamentos e interdependência de comunicação. A gente falou sobre isso na disciplina de engenharia de software. Vamos trabalhar com a realização do design do ponto de vista do programador, determinando de forma abstrata como a funcionalidade será implementada. Então, quando eu penso nessa característica, eu não estou trabalhando uma descrição a nível de usuário, por exemplo. Eu vou estar elaborando um documento, um diagrama a nível de sistema. Quando eu falo a nível de sistema, é para que outros programadores consigam entender. É sobre o ponto de vista do programador. Aquilo ali eu estou trabalhando design específico da arquitetura do software. Uma forma de design de arquitetura, por exemplo, é esse diagrama OML, que ele é utilizado para especificar os esquemas de interdependência dos componentes de software e comunicação entre si pelo ponto de vista do programador. Então, aqui a gente tem uma documentação, aqui nesse caso só por exemplo, exemplificando mesmo, que ele está a nível de sistema, e há uma documentação associada ao design da arquitetura, que está vinculada ao design de software, como a gente já havia falado anteriormente. Outra forma de design é o design dos algoritmos, que especifica as estruturas de dados e algoritmos que realizam o que foi especificado no design de arquitetura, habilitando o uso de componentes. Aqui a gente vai trabalhar os códigos-fontes, as bibliotecas DLL, ou executáveis externos que possam ser incorporadas. Nesse caso aqui, no design de algoritmos também, são definidos os padrões de documentação. Que nesse caso, por exemplo, a gente cria uma nomeação de variáveis, objetos e classes. Então, todas as vezes que eu vou trabalhar com design de algoritmo, que é o que a gente fala da padronização, planejamento, esse design de algoritmo, só reforçando, assim como design de arquitetura, eles são de design de software, são como se fossem subdivisões. Então, quando eu falo de design de algoritmo, muita gente não tem um padrão para estabelecer objetos e classes. Então, por exemplo, eu vou definir, toda variável vai começar com a primeira letra maiúscula. Todo objeto vai começar com letra minúscula, toda classe vai começar com a primeira letra maiúscula. Então, quando eu digo isso, eu nomeio isso e padronizo para que, se por exemplo eu tiver 5, 6 programadores, todos trabalhem com a mesma padronização, isso a gente chama de design de algoritmos. Também tem a organização dos arquivos fonte, como vai ser organizado por pasta, a indentação, se vai haver autodocumentação, e o design pattern também, os que vão ser utilizados, isso também faz parte do design de algoritmos. Então, assim, quando a gente fala de design de software, eu só quero que fique claro que dentro do design de software eu tenho diferentes tipos de subcaracterísticas que estão associadas. Então, aqui a gente falou sobre um pouco de design de interface. Dentro da interface a gente tem a arquitetura associada à interface, na verdade, e associada à arquitetura a gente tem o design de algoritmos. Então, só para reforçar que design não quer dizer só interface ou só interação. A interface é uma das características que estão associadas ao design de software. Esse design de software está associado ao planejamento que vai ser trabalhado. Então, é uma parte da engenharia de software que se encarrega de fazer o planejamento anterior ao desenvolvimento. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição pelo ambiente de aprendizagem.